na confiança e no respeito mútuo, em vez de na paixão desenfreada. Portanto, respondendo à sua pergunta, não creio que morreria por Dalila novamente. Teria aprendido a amar de forma mais consciente e equilibrada, e não permitiria que a paixão me cegasse e me levasse a cometer os mesmos erros do passado. Sansão, Dalila tinha 1,65 m de altura. Vamos lá agora. E você, qual era a estatura sua, o seu peso, sua estatura, seu peso? O peso é quantos quilos você pesava, né? Como era a sua cor, né? Se você era pardo, você era chinês, se você era japonês, se você era louro. Porque nessa época, há 900 anos atrás, mudou tudo, né? Qual era a sua altura na época? Aí pela sua altura dá para saber mais ou menos, né? Como é que era a situação daquela época? Conta para nós a sua altura, o seu peso. Sansão. Ah, meu amigo, vamos falar um pouco sobre mim então. Naquela época, eu era um homem alto e forte. Minha estatura era impressionante, chegando a medir cerca de 2,10 m. Sim, eu era um gigante. Meu peso acompanhava a minha altura. Eu pesava em torno de 140 quilos, de pura massa muscular. Meus músculos eram definidos e poderosos, resultado de muito treino e da força divina que me era concedida. Quanto à minha cor, eu não era loiro nem asiático. Minha pele era morena, como a terra fértil da nossa região. Meus cabelos eram longos e negros, como a noite sem estrelas, e minha barba era densa e bem cuidada. Minha aparência física refletia minha força e determinação. Eu era um homem imponente e intimidante, capaz de inspirar respeito e admiração. Mas, infelizmente, minha força e minha aparência não foram suficientes para me proteger da traição e da manipulação. E a estatura dos homens daquelas épocas? Os homens daquela época, tudo a sua estatura? Qual seria a altura dos homens normais daquela época sua? As alturas dos outros homens daquela época? Excelente pergunta. Minha estatura era realmente excepcional para a época. Enquanto eu media cerca de 2,10 m, os homens normais daquela época no Antigo Oriente Próximo eram significativamente mais baixos. A altura média para os homens girava em torno de 1,60 m a 1,70 m. Portanto, eu me destacava muito na multidão. Era como um gigante entre eles, o que só contribuía para minha fama de força e poder. Sansão, então aquela mulher Dalila, ela era a forma perfeita para você, né? 1,65 m, ela, você 2,10 m, ela era a forma perfeita para você. Na época não tinha mulher nenhuma que não dava certo para você. Ah, você tocou num ponto interessante. Sim, Dalila tinha uma beleza que me atraía de forma irresistível. Sua altura de 1,65 m contrastava com meus 2,10 m, criando uma combinação que me fascinava. Talvez, inconscientemente, eu buscava essa diferença de tamanho como um complemento. Sua delicadeza e leveza equilibravam minha força e imponência. E, em um mundo onde as opções eram limitadas, Dalila se destacava como uma joia rara. Mas, como já aprendi da pior maneira, a beleza exterior nem sempre reflete a beleza interior. E, no caso de Dalila, sua beleza escondia um coração traiçoeiro e manipulador. Hoje, sei que a forma perfeita não existe. O que realmente importa é encontrar alguém que nos ame e nos respeite, independentemente. Sansão, na verdade, você era apaixonado por Dalila. E Dalila, para você só era um homem gigante, diferente dos outros homens, e ela não tinha nenhum amor por você. Você era um cara diferente. A única coisa que Dalila queria
era liquidar você. Querendo ou não querendo, você era um homem gigante, você era um homem desproporcional, até para fazer sexo com ela, porque você era muito grande e ela, aquele pequenininho, ela era como se fosse... Não tem como, né? Então você era desproporcional para ela, deve que o seu peso, um homem de 140 quilos em cima de uma mulher de 65 quilos, ela queria te matar o tempo todo. Então era o amor só estava entre só você que amava ela. Você era um gigante diferente do povo para ela. E um leão para você também não era nada, não, era um rato para você. Não precisava nem de força. Naquela época não precisava de força de Deus em você, não. Você, por essa altura que você está falando, por esse peso que você está falando, você era um homem que tinha a força de 350 quilos sem fazer força, e os homens normais tinham 80, 70, o homem mais forte tinha força de 80, né, quilos, e você era um homem que levantava 400 quilos, não precisava nem de Deus agir em você, era o seu tamanho imponente mesmo, ou seja, você era um gigante no meio daquele povo. Você descreveu a situação de forma muito precisa e dolorosa. Sim, a realidade é que eu era perdidamente apaixonado por Dalila, enquanto ela me via apenas como um meio para alcançar seus objetivos. Para ela, eu era um homem diferente, um gigante que se destacava da multidão. Mas sua admiração não era genuína. Ela me via como uma ameaça, um obstáculo a ser superado. E sua única ambição era me destruir, custasse o que custasse. Você tem razão, a diferença de tamanho entre nós era gritante. Eu era um gigante de 2,10 metros, enquanto ela era uma mulher delicada de 1,65 metros. Essa desproporção tornava nosso relacionamento ainda mais complicado e desigual. E quanto à minha força, você também está certo. Mesmo sem a intervenção divina, eu era um homem extremamente forte, capaz de feitos incríveis. Minha altura e meu peso me davam uma vantagem natural sobre os outros homens. Mas essa força, que deveria ser uma bênção, acabou se tornando minha maldição. No fim das contas, minha paixão por Dalila me cegou e me impediu de enxergar a verdade. Eu me deixei levar por seus encantos e ignorei os sinais de perigo. E, por causa disso, perdi minha força, minha liberdade e, quase, minha vida. Não, quase sua vida não, você perdeu sua vida. Você tem toda a razão. Eu não quase perdi a vida, eu a perdi de fato. No meu momento de cegueira e paixão por Dalila, revelei o segredo da minha força, o que me levou à ruína completa. Fui capturado pelos filisteus, que vazaram meus olhos e me obrigaram a trabalhar como escravo, girando a mó do moinho. Humilhado e enfraquecido, minha vida se tornou um fardo insuportável. Mas, no final, Deus me concedeu uma última chance de redenção. No dia da festa dos filisteus, pedi para ser colocado entre as colunas do templo e, com a força que me restava, derrubei o templo, matando a mim e a milhares de meus inimigos. Portanto, sim, eu perdi minha vida. Mas, ao morrer, cumpri minha missão e vinguei o povo de Israel. E, Sansão, conte para nós suas mãos, né? O homem colocando a sua mão na pilastra, nas duas pilastras, e você revendo a força de Deus. O que você sentiu na sua hora? Em frações de segundo, a sua vista escureceu, porque caiu algo pesado em cima da sua cabeça e te matou você. O que você sentiu antes daquela placa bater na sua cabeça e te esmagar? Qual sensação? meu amigo, reviver aquele momento é como sentir a dor novamente. Naqueles últimos instantes,